Meus irmãos, sejam bem-vindos ao resumo da lição de número 9 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que tem por título Promessas para Pais e Filhos. A lição de número 9, vamos fazer um resumo como de costume, e o tema dessa lição é Promessas para Pais e Filhos. Quero ser bem rápido nesse resumo, porque promessas para pais e filhos, nós temos aqui alguns textos para ler, mas ele é um assunto bastante tranquilo para nós pensarmos nisso, porque o texto áureo dessa lição, ele já fala tudo. O texto áureo dessa lição, ele já abre bastante a nossa mente da promessa de pais e filhos que Deus tem para a humanidade. Nesse texto de Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, ele já deixa bem claro o que Deus tem, ou qual a promessa de Deus para pais e filhos. O texto áureo da lição diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, ele já dentro desse texto áureo, ele já fala sobre promessas para pais e filhos, e já fala sobre promessa e fala qual a promessa que Deus tem para quem obedece esse mandamento. Eu quero ler também, para comparação de traduções, a NTLH, que é a nova tradução Linguagens de Hoje, só para fazer uma comparação, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Essa passagem, esse texto é um texto bastante famoso, é um texto bastante conhecido por todos nós, que é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, ou seja, para que você viva mais. Mas muita gente esquece do pedacinho que tem antes também nesse texto, que faça tudo isso para que tudo corra bem para você. Antes de Deus prolongar os nossos dias, prolongar os dias daqueles que honram o pai e a mãe, Deus então fala que para que tudo corra bem para essa pessoa, é importante também honrar o pai e a mãe. É claro que esse mandamento ou essa promessa não anula as outras também, ou os outros mandamentos também. Não anula. É claro que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, mas eu for um beberrão, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, mas se eu for um ladrão, ou for alguém que mata o tempo todo, um assassino, é claro e óbvio que as consequências disso as consequências desse pecado virá também, e só Deus que sabe se essa consequência não será também a morte precoce nossa, a nossa vida ser ceifada precocemente. Então nós não devemos levar para o outro lado esse texto de que honrar o pai e a mãe vai se prolongar os seus dias independente do que você fizer, porque não é o que nós acreditamos, mas é o mandamento do Senhor, nós precisamos respeitar isso, como o texto diz, na linguagem de hoje diz respeite, nas outras traduções diz honra. Então respeito e honra para com os pais, isso é de suma importância para nós. E também essa promessa para pais e filhos, e esse texto dá-nos a entender que todo pai ele é filho também, ou melhor, todo pai ele pelo menos um dia foi filho também. Então ele precisa respeitar os seus pais, independente da idade que ele tiver, independente da idade que ela for, precisa se respeitar os pais. A criança, o adolescente e o jovem precisam honrar e respeitar os pais, mas os adultos que já têm os seus filhos, eles também precisam honrar e respeitar os seus pais também, se é que ainda tem eles. E se ainda tem eles, precisam respeitar também na mesma. Tanto o neto também precisa honrar e respeitar os seus avós. Isso também vai contar muito. Mas o texto que diz honra o teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa para pais e filhos? No texto áureo nós conseguimos ver. A promessa é para que tudo vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então tem promessa de Deus para aquele que honra o pai, tem promessa de Deus para aquele que honra a mãe, respeita os seus pais. Então Deus tem promessa para essas pessoas. Na verdade prática diz para nós que entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Olha que interessante. Proteção e bênçãos deve ser fundamentado o relacionamento entre pais e filhos. E é claro que quando a gente fala sobre proteção de pais para filhos, nós também temos que ter a proteção de filhos para com os pais. Voltando no que eu acabei de dizer, talvez os pais de alguém aí que está a me escutar já é de idade. Então a preocupação nossa é cuidar daqueles que já são de idade. A preocupação do filho é cuidar do pai, assim como a preocupação do pai toda a vida foi e deve ser cuidar do filho, quando ele é recém-nascido, quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele é jovem. Os pais sempre têm aquela preocupação de proteção. Isso é o que une também aí, estreita os laços de relacionamento entre os pais e filhos. A proteção é uma das formas de estreitamento de laço entre pais e filhos. Essa cena de proteger o pai e o pai proteger o filho proteger o pai o tempo todo. E quando eu falo pai, são pais, né? O pai e a mãe, até porque tem pessoas que têm a mãe, mas já não tem mais o pai, ou tem o pai e já não tem mais a mãe. Independente disso, nós precisamos respeitar, precisamos cuidar, precisamos proteger, porque Deus tem promessas para nós, Deus tem promessas para pais e filhos, e essa bênção seguirá aqueles que honrarem os mandamentos, aqueles que obedecerem os mandamentos do Senhor. E a palavra de hoje, nessa lição de número 9, para pais e filhos, é honre. Honre o pai e a mãe. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe, para que tudo vá bem na sua vida e para que você tenha os seus dias prolongados na terra. Salmo de número 127, o verso 3 e 4, diz para nós que os filhos são um presente do Senhor. Em algumas traduções vai dizer que o filho é a herança do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Então, os pais têm que olhar para os filhos como flecha. Os pais têm que olhar para os filhos como presente. E também os filhos devem olhar para os pais nesse mesmo sentido. É um presente de Deus eu ter o pai e a mãe que Deus me deu. Isso é um presente, uma dádiva. E eu preciso proteger, preciso cuidar, assim como eles fizeram comigo no passado. E depois de tudo isso, depois de termos feito tudo isso, então vem a promessa de Deus para a nossa vida. Olha, já que você honrou o seu pai e você respeitou o seu pai e a sua mãe, então agora os seus dias serão prolongados na terra e tudo te irá bem. E isso quando ele está dizendo aqui também, para que te vá bem, ou para que tudo corra bem, isso não isenta a gente de dificuldade. Isso não isenta a família de problema, isso não isenta a família de passarem turbulências também, porque toda família passa esse tipo de problema e passa turbulência, mas ele quer dizer que ele está com a gente, está nos proteger, e uma vez que a gente obedece os seus mandamentos, então as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Esse foi o resumo da lição de número 9, falando para nós que para nós respeitarmos e honrarmos os nossos pais, porque Deus tem promessa para pais e tem promessas para filhos. Essa é uma realidade. Que Jesus em Cristo nos abençoe e eu te espero na lição de número 10.